A meretriz, ou a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vamos ler de novo? Vamos ler em voz alta? Vamos lá? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Feche os olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã. A palavra foi lida, precisamos ouvir tua voz. Que nada roube a nossa atenção, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, queridos? Preste atenção. Nós temos a lista dos heróis da fé. Os nomes que mais são apresentados aqui são nomes de homens, sem dúvida, né? Não que as mulheres não tenham um papel fundamental na construção da história do povo de Deus. É claro que as mulheres têm papel fundamental. É claro que quando a gente estuda a história do povo hebreu, ou seja, Antigo Testamento, nós encontramos as mulheres exercendo um papel muito importante. Quando nós estudamos a história da igreja, ou seja, Novo Testamento, nós estudamos também que as mulheres tiveram uma representação importantíssima na obra de Deus, na evangelização do mundo. Mas na lista dos heróis da fé são apenas 2 nomes de mulheres. Já preguei aqui sobre Sara, porque é o nome que vem antes do nome de Raabe. Falamos sobre Sara, falamos sobre o papel fundamental de Sara na construção da história do povo de Israel. E agora aparece um segundo nome, e é um nome provocativo. É o nome de Raabe. O nome Raabe, que é o nome de uma mulher que era meretriz, esse nome significa abundância, ou então amplo. Abundância tem um significado bonito. Quem concorda, diga amém. Abundância, olha que nome bonito. É um nome que aparece na Bíblia 14 vezes. E dessas 14 vezes, 11 vezes no Antigo Testamento, geralmente citado ali no livro de Josué. E no Novo Testamento, apenas 3 vezes. Quais são as 3 vezes que aparece o nome de Raabe, dessa mulher, no Novo Testamento? Primeira vez aparece no Evangelho de Mateus, porque essa mulher faz parte da genealogia de Jesus. Jesus é descendente dela. Quem entendeu, diga amém. Talvez você não sabia. Lá na genealogia, geralmente é nome de homem que aparece. Na genealogia de Jesus aparece 4 nomes de mulheres. A de Mateus, a de Lucas é diferente. A de Mateus, e o nome de Raabe está lá no meio. A segunda vez que aparece o nome de Raabe está aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 31, dizendo que ela foi um modelo de fé para nós. E a terceira vez que aparece o nome de Raabe no Novo Testamento está na Epístola de Tiago, que é o livro do lado aí, capítulo 2, quando Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E quando ele fala de fé e obras, ele cita 2 nomes: Abraão, que é o pai da fé, e o outro nome é o nome de Raabe. Então Raabe, eu já quero começar dizendo para vocês que apesar dela ser colocada como uma meretriz, como alguém que foi uma prostituta, como alguém que carrega um passado, como alguém que carrega uma marca do seu passado, a Bíblia, quando fala dessa mulher, mostra ela como exemplo, como alguém que Deus usou
para uma grande obra. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, ou que está assistindo esse culto, ou que vai assistir depois dessa palavra, que não importa o passado que você teve. Posso ouvir um glória a Deus? Não importa a vida que você teve, não importa as experiências que você teve lá no seu passado, não importa aquilo que você até mesmo fez há meia hora atrás, não importa a construção familiar tua, se você é de uma família estruturada, ou se você é de uma família sem estrutura nenhuma, não importa o passado que você teve. Quando Deus Ele quer levantar, quando Deus Ele quer fazer uma grande obra, quando Deus quer usar uma pessoa, Deus não vai atrás do CPF dela, Deus não vai atrás do nome ou do sobrenome da pessoa. Deus simplesmente vai e levanta essa pessoa improvável, essa pessoa rejeitada, essa pessoa excluída. Você pode até ter sido excluído pela tua família, pelos seus amigos, mas com Jesus não. Ele te escolheu para uma grande obra e Ele vai usar a tua vida para fazer a diferença. Quantos podem adorar e exaltar o nome de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, queridos. Raabe não foi criado num convento. A história de Raabe não é a história de uma moça que foi criada num convento. Santo Deus, aleluia. A história de Raabe não é a história de uma moça que foi criada num monastério, afastada, excluída do mundo. Não. A história de Raabe é uma história pesada. Quem entendeu, diga amém. Amém. Passado, uma história marcada. Você olha para essa pessoa do teu lado, você nem imagina a história dessa pessoa. Pergunte para quem está ao seu lado: e aí, a tua história é pesada? Tem gente que nem olhou, eu sei, né? Tem gente que olhou para o irmão lá e falou assim: pastor, misericórdia, se o pastor soubesse a história disso aqui. Aleluia. É Deus. Conheço pessoas que, se você ouvir a história dela, se assusta. Existem pessoas aqui dentro que eu conheço, que você não imagina de onde Deus tirou essa pessoa. Aleluia. Aleluia. A obra que Deus fez na vida dessa pessoa. Talvez já não era nem mais para estar aqui, talvez já era para ter morrido, talvez já era nem para existir mais, mas o Senhor guardou, o Senhor preservou, porque o Senhor tem uma grande obra. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: se você está orando pela conversão de alguém, se você está orando para Deus visitar alguém que está perdido, que talvez esteja nas drogas, na prostituição, pode continuar orando, porque o Jesus que alcança, que liberta, que alcançou Raabe, Ele também vai alcançar pessoas da tua família, pessoas próximas a você, da mesma forma que Ele alcançou a tua vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, para eu explicar Raabe para vocês, para eu explicar a história de Raabe, Josué capítulo 2 e depois Josué capítulo 6, eu preciso falar de Josué. A história de Josué, e eu falei sobre ela na semana passada, inclusive. A história de Josué, ela é marcada por muitas vitórias. Josué, eu expliquei para vocês na semana passada, que Josué, quando ele conquista, ou melhor, quando ele é levantado por Deus para conquistar a terra de Canaã, eles começam a entrar na terra não pelo norte, mas eles começam a entrar pelo sul da terra. E quando eles começam a entrar pelo sul, a Bíblia vai falar que a terra foi dividida em 12 estados, em 12 tribos. Quando eles entraram na terra de Canaã, diz a Bíblia que eles conquistaram 2 reinos. Foram os 2 primeiros territórios. Diz a Bíblia que eles dividiram a parte de baixo entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E quando eles foram para a terceira parte, diz a Bíblia que existia um rio, que era o rio Jordão. E eles não rodearam, não deram uma volta, eles
eles não construíram uma ponte. Diz a Bíblia que Deus abriu o Rio Jordão para eles. Quem entendeu, diga amém. Amém. E eles chegaram do outro lado. E quando eles chegaram no outro território, diz a Bíblia que a cidade de Jericó estava lá. E quando eles chegaram na cidade de Jericó, eu preguei semana passada que Jericó não era uma cidade alta, não ficava no monte, ela ficava embaixo. E a cidade de Jericó era uma cidade cercada de muros. E uma das minhas explicações foi que aquele muro não era um muro como nós levantamos hoje, como essa parede que está aqui. Era um muro que era do tamanho, era dessa largura. Existiam casas em cima do muro. Quem entendeu, diga amém. Amém. Um muro era uma espécie de periferia de Jericó. Quem morava no muro não eram os privilegiados, eram os simples. E diz a Bíblia, queridos, que quando eles foram rodear a cidade, eles rodearam a cidade quantos dias? 7. Não ouvi, quantos dias? 7 dias. E no 7º dia eles deram quantas voltas? 7 voltas. Então diz a Bíblia, queridos, que quando eles foram para conquistar aquela cidade, a cidade estava fechada. Josué, ele sabendo das condições daquela cidade, diz a Bíblia que Josué pegou 2 espias para que eles entrassem na cidade, porque tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer com planejamento. Fala para o seu irmão do lado, a partir de hoje, tudo que você fizer, faça com planejamento. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que já naturalmente ele já faz planejamento. Tem pessoas que não planejam nada. O certo é planejar. O certo é você calcular, pensar, olhar, analisar. Esse é o certo. Comprar alguma coisa, tem que comprar e fazer planejamento. Não é sair comprando e depois você se enrosca. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Planejamento. Você vai fazer uma viagem? Quantos quilômetros? Quanto tem que ter de combustível no carro? Isso é planejamento. Então Josué precisava planejar. Era uma cidade murada, ele não conhecia o que estava lá dentro. Ele não sabia como que era aquela cidade. Se era uma cidade que tinha fonte de água, isso é importante saber. Se é uma cidade que para entrar nela existe algum ponto vulnerável, tem alguma entrada vulnerável? Já viu aqueles casos de assaltantes que vão assaltar num lugar e antes de entrar eles vão lá, conhecem o lugar, vê onde tem as câmeras, vai ver se tem segurança, quantas seguranças tem? Já viu falar isso? Josué falou: vocês dois vão entrar lá e vocês vão olhar a cidade. Vocês vão me trazer o máximo de informações possíveis para que nós possamos entrar lá e conquistar a cidade. E foi exatamente o que Josué fez. Pegou esses 2 homens e enviou para lá. Esses 2 homens entraram escondidos em Jericó. Entraram ali como se fossem pessoas comuns. E eles começaram a olhar a cidade. Eles começaram a olhar aquele muro. E eles perceberam que era um muro muito alto, reforçado. Eles perceberam que Jericó era uma cidade que tinha uma porta. Diferente de Jerusalém, que tem 10 portas, Jericó tinha uma porta. Eles olharam aquela porta, eles entraram, eles viram como que era. Eles começaram a perceber que lá em Jericó existia um exército lá dentro. E eles viram quais eram as armas que aquele exército possuía. Quem está entendendo, diga amém. E eles começaram a andar por toda a cidade, foram conhecer a parte superior, a parte do muro. E diz a Bíblia que aqueles 2 homens foram descobertos. Diz a Bíblia que eles descobriram, imagine só, são pessoas diferentes. São pessoas que nunca ninguém tinha visto lá dentro. E começou aquele burburinho. Quem são esses 2 aí? E diz a Bíblia que eles começaram a se misturar no meio da população. E quando eles perceberam que eles seriam pegos, eles entraram dentro de uma casa, que parece que não era simplesmente uma casa, mas era um lugar de prostituição. Eu imagino que na porta da casa da Raabe tinha uma luz. Que cor? Uma luz vermelha. Eu imagino.
E eles entraram naquela casa. E quando eles foram se esconder naquela casa, era uma casa que a mulher de lá chamava Raabe. E ela viu aqueles dois homens. E eles contaram para ela quem eles eram. Nós somos do povo hebreu. Já ouviu falar de Josué? E sabe o que ela disse? Já ouvi falar de Josué. Josué é um homem de Deus. A fama de Josué chegou aqui dentro da cidade. Você sabia que existem pessoas que conhecem você e você nem sabe quem são essas pessoas? Você sabia que o seu nome às vezes roda na boca de pessoas que você nem imagina? Tem alguém nesse exato momento falando de você, sabia disso? Está repreendido em nome de Jesus, né? Mas falando bem, em nome de Jesus. A história de Josué era conhecida lá dentro. Diz a Bíblia que quando eles começaram a conversar com ela, ela disse: nós ficamos sabendo o que vocês fizeram com aqueles dois reinos que vocês destruíram. E nós ficamos sabendo que vocês atravessaram o Rio Jordão pisando em seco. Nós ficamos sabendo que onde vocês chegam, o Senhor Deus dá vitória para vocês. Deixa eu te falar uma coisa: a partir de hoje você será conhecido, você será conhecida, levanta a tua mão, como alguém de Deus, como alguém que quando ora, Deus cura, Deus responde. Quando você chega, Deus abre portas. Você será conhecido como alguém de Deus, em nome de Jesus. A partir de hoje, as pessoas saberão que você é alguém de Deus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Ela disse: eu fiquei sabendo de vocês. Todo mundo fala de vocês. As fotos de vocês estão estampadas nos jornais. Vocês são pessoas poderosas. Nem eles sabiam a fama que eles tinham. Quem entendeu, diga amém. Amém. E diz a Bíblia que aquela casa foi cercada. Alguém talvez disse: olha, eles entraram naquela casa ali, da luz vermelha ali, ó, de Raabe, estão lá dentro. E quando os soldados cercaram aquela casa, diz a Bíblia que aqueles homens disseram: nós seremos presos, nos ajude. E Deus é maravilhoso, irmãos, porque Raabe começou a ser usada por Deus para abençoar aqueles dois homens. E sabe que Deus ministrou no meu coração enquanto eu preparava essa palavra, queridos? Posso falar algo de Deus para a tua vida? Deus vai usar pessoas que você nem imagina para abençoar a tua vida. Deus vai colocar pessoas, olha que palavra tremenda. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que serão pontes de bênção, serão pontes para te levar até a bênção de Deus. Deus vai começar a trazer pessoas na tua vida, no teu caminho,